Olá, sou o pastor Murilo e mais uma vez estamos iniciando o nosso bate-papo diário. No nosso bate-papo de hoje nós vamos tratar da virtude da mansidão e do domínio da língua humana. A Bíblia ensina que os mansos herdarão a terra e se deleitarão, se regozijarão, se alegrarão na abundância de paz, como está escrito em Salmos 37:11. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 19. É muito importante escutar as palavras que procedem dos lábios do Senhor e praticá-las em todos os momentos das nossas vidas. Hoje, você vai conhecer como lidar e controlar a língua humana usando a virtude da mansidão. Essa virtude do Espírito Santo anunciada pelas boas novas do Evangelho de Jesus, nosso Senhor e Salvador. A mensagem do Evangelho não se apoia na sabedoria humana. Muitos irmãos valorizam a utilização de certas técnicas de retórica, a arte da eloquência, para apresentar um Evangelho mais atrativo ao gosto do homem. E essas pessoas não querem escutar a pura mensagem do Evangelho. Eles apreciam muito mais a mensagem misturada à sabedoria humana. Mas o apóstolo Paulo sabia muito bem que nenhuma técnica de retórica, nenhum discurso eloquente é capaz de convencer o homem do seu pecado. Por isso Paulo diz que a fé genuína do crente não se apoia na sabedoria humana, mas no poder de Deus, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5. Destaco que a verdadeira sabedoria tem sua origem em Deus e é comunicada pelo Espírito Santo, como nos dá notícia 1 Coríntios 2, 6 e 16. 6 a 16. O Evangelho está focado na obra redentora de Cristo. O Evangelho é parte do eterno plano de Deus e o conhecemos através das Escrituras reveladas pelo Espírito Santo. Não há espaço algum para a filosofia humana nem para o achismo costumeiro dos pregadores. Cristo crucificado, o Cordeiro Imaculado, é a verdadeira sabedoria, sabedoria de Deus. E Deus considera louca a sabedoria humana, como está escrito em 1 Coríntios 1 e 20. Por isso é fundamental sermos espirituais, termos a mente de Cristo, porque o homem natural pertence a esse mundo, tem a mente formada nos padrões do mundo e segue seus instintos naturais, como está em Judas 19. O homem natural necessita nascer de novo para ser espiritual, João 3 e 7. Eu e você, contudo, somos peregrinos, como está em João, capítulo 17 e 16. Somos espirituais e caminhamos com o propósito de alcançar, pela graça e misericórdia do Senhor, a vida eterna. Como cidadão do céu, como está em Filipenses 3 e 20, é importante que você tenha a mente de Cristo e pratique o fruto do Espírito. Nesse contexto, mansidão e domínio próprio, virtudes do Espírito Santo, são ferramentas com as quais dominaremos nossa língua, nosso temperamento e nossas atitudes. A mansidão é a arma que o amor usa em suas conquistas e defende suas emoções, pois o manso tem certeza da sua eternidade. Por isso, não precisa forçar nada em seu tempo, a não ser viver o tempo de Deus para cada circunstância da sua vida. Mas você tem que saber que a mansidão é construída com as nossas respostas diante das provas diárias, justamente nas nossas tribulações, nas nossas aflições, nas nossas dores, é que a mansidão é construída nas nossas vidas. Você não consegue ser manso por sua própria força e determinação. Você só consegue ser manso com a ajuda do Espírito Santo. Só é possível ser manso quando você mexe no seu sistema de fé e não simplesmente no seu comportamento. A mansidão verdadeira sempre floresce no terreno da adversidade. Como discípulo de Jesus, você tem que imitar o comportamento e o caráter de Cristo. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendi de mim, que sou manso e humilde de coração, como está em Mateus capítulo 11, 29. Os que são prontos para ouvir a palavra, o conselho e a instrução de Deus são os mais inclinados, os mais propensos a serem mansos para falar e vagarosos para se irar. Os que são prontos para escutar com atenção o que o Espírito Santo tem a dizer à igreja. Ser manso para falar
significa que você não se apressará a responder com arrogância quando recebe conselho ou admoestação. Quando você é estimulado, influenciado, dirigido à ira, é especialmente importante que você seja vagaroso para replicar com palavras duras. A Bíblia ensina que a língua branda quebranta os ossos. A pessoa pode ser dura como osso, mas essa capa dura pode ser amolecida pelo falar brandamente. A Bíblia tem uma comparação muito interessante. Ela diz: favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Portanto, ela te está ensinando: nunca responda palavras iradas com palavras iradas. A língua do servo do reino responde com mansidão, de modo gentil, brando e amistoso. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, como diz a palavra do Senhor. A língua dos sábios enfeita, adorna a sabedoria, o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Confira em Provérbios 25:15, Provérbios 16:24, Provérbios 15, versículos 1 e 2. É sempre bom conferir o que o pastor fala na Bíblia Sagrada. Mantenha sua mente cheia das verdades do reino, anunciando as boas novas do Evangelho. Mantenha-se ocupado, incentivando outros com as experiências que você obteve com Jesus. E você será menos tentado a permitir que a sua língua lance um rio, uma torrente de conversa ociosa e tola, que nada edifica. Paulo aconselhou: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, que causa revolta e indignação, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que te ouvem, como está em Efésios, capítulo 4, versículo 29. Pense sempre antes de falar. Não faça mau juízo dos outros. Ao falar sobre pessoas, há sempre o perigo de se difamar o bom nome de alguém. Há uma história tirada do livro de Parábolas Eternas, página 104, que eu gostaria de conversar e contar para você, compartilhar com você. E ela conta o seguinte: havia uma mulher que fez um falso comentário sobre um colega de trabalho. Dias depois, a empresa inteira sabia da falsa história. Passado algum tempo, essa mulher, muito arrependida, procurou um velho sábio para descobrir o que podia fazer para consertar esse mal causado à sua colega de trabalho. Então disse-lhe o sábio: vá até uma farmácia, compre um pacote de algodão em flocos. Em seguida, no caminho do seu trabalho, solte os flocos um a um pela rua. A mulher ficou surpresa com o conselho, mas, como ela está procurando o arrependimento, fez o que o sábio havia mandado. No dia seguinte, o sábio disse à mulher: agora, vá, volte e recolha todos os flocos e traga-os para mim. Ela então voltou pelo mesmo caminho para recolhê-los e, depois de procurá-los por horas a fios, retornou com apenas 2 flocos. Disse-lhe então o sábio: está vendo? É fácil espalhar, mas impossível recolher. Espalhar um boato é fácil, mas depois que se espalha, seu dano jamais poderá ser reparado completamente. Diz a Bíblia que o fofoqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém em oculto, como está em Provérbios 11 e versículo 13. Se você foi abordado por um fofoqueiro, você tem que guardar essa fofoca. Você não pode compartilhar, porque você não estará fazendo a vontade de Deus. Os que querem usar a língua para falar muito devem lembrar-se que precisam comer dos frutos da sua própria língua. Se os frutos forem frutos do reino, a pregação de boas novas, então te conduzirão à vida eterna. Mas, se a pessoa for pronta para falar o que não presta, o que é injurioso, o que é doloso e tolo, então acontecerá assim como Jesus avisou aos fariseus. Disse o Senhor: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, como está em Mateus capítulo 12 e 26. Deixa eu ver aqui na minha Bíblia. Capítulo 12 e 36. Porque quem amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. 1 Pedro 3 e 10.
Chegamos ao fim do nosso bate-papo. Então não esqueça, os mansos herdarão a terra e se deleitarão, se alegrarão na abundância de paz. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Salmos 37:11, Tiago 1:19. Eu espero que você tenha ouvido e guardado no seu coração, tenha escutado com atenção o que o Espírito tem a dizer a você. Portanto, por hoje é só. Graça e paz. Deus abençoe.